big one, the queen mother of dirty words. That's a big one. That's a big one. Se eu te perguntar qual é o primeiro número que nos ensina quando pequenos, provavelmente você irá dizer que é o número 1. 1 é o primeiro número natural depois do zero e o menor inteiro positivo. O 1 é talvez a melhor representação da unidade, a parte mais básica da existência mensurável real e provavelmente o símbolo mais efetivo de comunicação matemática conhecido pela mente humana no mundo atual. Se imaginarmos que as coisas precisam começar de alguma forma, naturalmente vamos imaginar que elas começam em uma unidade. Começam no singular, no 1. Aliás, você já deixou um like nesse vídeo? É muito importante para nós, pois ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Se puder, deixe também seu comentário aqui embaixo e se inscreva ou compartilhe com outras pessoas que você queira ver despertando dessa hipnose coletiva que o mundo mergulhou. De fato, conforme crescemos nos acostumamos a imaginar o zero como o primeiro numeral escrito, mas sejamos bem racionais e lógicos, não se conta mesmo o número zero, pois o zero não existe. Eu sei que alguns matemáticos torceram o nariz agora, e que esse seria um debate interessante, tanto do ponto de vista prático quanto metafísico, mas não é do zero que falaremos nesse vídeo, e sim do numeral 1, pois é de 1 em 1 que a galinha enche o papo. Ou quase isso. Vamos começar. Boa parte de vocês já deve ter visto aqueles adultos que numa festa ou no local público encontram aquele amigo ou amiga com um filho pequeno e na falta de jeito para lidar com crianças ou simplesmente porque não tem interesse algum na prole dos outros, saca a mão da pergunta mais básica que toda criança já ouviu. Quantos anos você tem? É um clássico, tanto quanto é clássico que essas crianças, quando muito novas, não respondam, mas estendam os dedinhos para fazer aquilo que foram instruídas. Não há um zero entre os dedinhos. Há um 1, ou 2, ou 3, e por aí vai. Vimos no nosso vídeo, O Mundo nas Trevas, o Apagão da Raça Humana, que quando pequenos nossas mãos são uma forma de olhar as coisas, pois tocar algo representa em alguma instância conhecer esse algo. Imagine então como deve impactar a mente em desenvolvimento o ato de usar nossos olhos em forma de mão para contar unidades. Levantar apenas um dedo e separá-lo dos outros para imaginar que ali está um número 1 e ainda associá-lo à nossa idade, algo que provavelmente nenhuma criança pequena entende de verdade. Para um adulto, o conceito de 1 é extremamente básico, mas para um infante, saber o que é idade, saber qual idade tem, mostrar isso em forma de dedos e ainda pensar que de repente o que era dedo agora é 1, deve ser algo no mínimo estranho. Como nascemos com uma espécie de manual básico de sobrevivência, o que alguns chamam de instinto, acabamos assimilando a ideia e conforme crescemos desenvolvemos a complexidade por trás dela. Mas isso não é tão imperativo assim. No Vale do Rio Maíce, em Rondônia, fica a tribo Pirahã, uma tribo seminômade, ou seja, que eventualmente pode migrar em busca de alimentos ou em resposta a uma dificuldade local, nesse caso, a alta dos rios que alagam toda a região. Os Pirahã se autodenominam Riaitsiri e não se consideram parentes de outras tribos locais. Para os Riaitsiri, antes mesmo de nascer, ainda no ventre materno, para que seus corpos sejam formados, é preciso dar um nome a eles. Após nascerem, eles recebem outro nome, quase sempre relativo aos seres de camadas superiores e inferiores no cosmos, responsáveis pela criação de suas almas e destinos dentro da mitologia cosmogônica própria. A Paitsísio, ou aquilo que sai da cabeça, é o termo usado pela tribo Pirahã para chamar a linguagem. Tendo uma linguagem tonal, essa tribo é capaz de se comunicar por intermédio de palavras, assobios e gritos, o que pode ajudá-los em situações de comunicação à distância, dentro da mata ou rios, por exemplo. Os Pirahãs são capazes de construir frases com assobios quando necessário, mas há uma coisa curiosa com essa tribo. Eles não possuem números, não há uma forma de contar 1, 2 e 3 entre eles. Não se pode somar ou diminuir um peixe na hora da divisão dos alimentos, não se pode dizer que há 5 índios na oca ou um índio do lado de fora. Eles simplesmente não usam os números, como nossa sociedade o faz. Não porque tenham um menor grau cognitivo, pois alguns membros dessa tribo que foram levados à cidade quando pequenos cresceram sabendo contar, mas sim porque os números são uma linguagem que os membros dessa tribo não usam. O mais próximo de números que eles possuem é a noção de medida como muito e pouco. Sabem dizer que algo aumenta ou diminui, mas não há como calcular nada dentro de sua linguagem.
Curiosamente, alguns dos povos tribais aborígenes ainda hoje mantêm o mesmo padrão dos índios Pirahã. Não efetuam contas com números, mas possuem a ideia de muitos ou poucos. E aqui retornamos ao número 1. Se apenas uma tribo brasileira, esquecida e isolada, contivesse esse padrão, muitos poderiam dizer que este é um fator fora da curva e que tais tribos não tiveram tempo suficiente para evoluir. O mesmo não pode ser dito dos aborígenes, que possuem registro de milhares de anos e que mantêm muitas de suas tradições orais quase intactas com a ausência dos números. É possível entender, portanto, que os números não são uma construção cultural fácil ou intuitiva, pois mesmo milhares de anos não geraram essa necessidade nesses povos. Mas seria prudente afirmar que os números são uma linguagem que resulta das necessidades? Bem, um dos registros mais antigos preservados conhecidos da capacidade de contagem está nos históricos sumérios. Não se sabe exatamente o que teria levado os sumérios a criar sua versão do número 1, mas é lá que eles foram marcados com cunhas em tabuletas antigas, as famosas inscrições cuneiformes. Alguns arqueólogos sugerem que, devido ao cultivo de sementes, a presença do rio e, portanto, a fartura de alimentos, a população desses locais teria aumentado. Após um tempo, a estrutura social teria ficado tão caótica que se tornou necessário ordenar as coisas, e saber determinar unidades foi crucial para se manter o controle de seus bens. Preciso que você preste atenção aqui. Os sumérios teriam se tornado numerosos, não apenas por sua prosperidade, mas também por sua capacidade de fazer frente aos povos vizinhos. É dos sumérios o registro mais antigo de uma grande guerra, e guerras levam aos despojos, adquirir territórios, conquistar escravos. E também é dos sumérios que veio a ideia de um contador, por mais absurdo que pareça para nossa época. Um homem instruído numa escola de mistérios com conhecimentos até então inovadores, capazes de gerir as unidades dos mais diversos entes da sociedade. Também foi nesse período que surgiu o protótipo do que seria o cobrador de impostos, um homem com habilidades especiais para saber quanto deveria tirar do povo para que ele nunca tivesse capacidade de se insurgir contra seus senhores, uma vez que seria sempre pobre. Há suposições de que esses segredos de contagem dos sumérios não fossem de origem humana e que tenham gerado séculos mais tarde uma doutrina matemática com forte influência no Antigo Egito. Outros sugerem que os egípcios não só tenham recebido esses conhecimentos de contagem de forma misteriosa, como na verdade o tenham recebido de povos da África subsaariana, um raciocínio que vai contra a ideia de que as tribos africanas eram subdesenvolvidas. Esse é um tema extenso, mas há algo importante aqui. Em 1960, enquanto explorava um sítio no então Congo belga, uma das colônias mais castigadas na história da escravidão africana, com a morte de milhões de pessoas pelo regime do rei Leopoldo II da Bélgica, Jean de Heisenen descobriu numa vila pesqueira junto ao nascente do rio Nilo um sítio encoberto por cinzas vulcânicas. Ao escavar o local, foi encontrado o que ficou conhecido como o Osso de Ixango, um osso de babuíno contendo uma pedra de quartzo encravada numa das pontas e com traços unitários marcados ao seu redor. A princípio, o osso foi datado entre 6.000 e 9.000 anos atrás. Por motivos misteriosos, essa data posteriormente foi alterada para cerca de 20.000 anos ou mais. O osso contém 3 colunas com riscos padronizados, mas não por uma questão estética, pois tanto os números da coluna esquerda como os da direita são todos números ímpares: 9, 11, 13, 17, 19 e 21. Os números da coluna esquerda são todos os números primos compreendidos entre 10 e 20, enquanto os da coluna direita consistem em 10 mais 1, 10 menos 1, 20 mais 1 e 20 menos 1. Os números de cada uma destas colunas somam 60, e o somatório dos números da coluna central é 48. Ambos os resultados são múltiplos de 12. Mas as coisas ficam ainda mais misteriosas. Estudos das tabuletas sumérias mostram que uma das bases usadas em sua matemática era de base 60, o que intrigou muitos pesquisadores por muito tempo. É possível que os sumérios na verdade não fossem os primeiros, mas sim que tivessem herdado seus conhecimentos desses povos africanos que foram apagados do tempo por uma catástrofe vulcânica. Sim, eu vou além. O osso de Ixango possui um padrão numérico que foi observado no templo Sacsayhuaman, no Peru, nas cavernas de Lascaux, na França, ossos de lobo na Tchecoslováquia, numa pedra esculpida no sítio paleolítico de Xuindongou, na China. Um padrão que parece ter relação com os astros, com o Sol e com a Lua, e demonstra um conhecimento muito técnico.
tudo muito anterior ao surgido no eixo egípto-babilônico. O grande dilema é que todas as mitologias desses povos atribuem seus conhecimentos aos supostos deuses que os instruíam. Não foi diferente com o Egito, que atribui a Tote a transmissão de sabedoria oculta e que teria dado entre os símbolos matemáticos a atribuição ao número 100.000 um girino e para o número 1.000.000, o número reservado ao uso do faraó, o desenho de um escravo em posição de clemência. Há mistério aqui. De toda forma, talvez agora fique mais claro para você que busca a verdade a profundidade do problema descrito no livro de 1 Crônicas 21, que diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. 1.100.000, um escravo e um girino. Hipoteticamente falando, se alguns mitos sobre seres que se auto-intitulavam deuses fossem reais, alguns desses mitos falando sobre estes seres terem ensinado aos reis humanos a arte de contar. E não só isso, mas também a arte de recensear, ou seja, contar o número de uns, de unidades, de pessoas existentes no reino, sem a autorização do Criador de todas as coisas. Se esses seres tivessem instituído um método de controle através da cobrança de impostos, faz sentido para você que Davi tivesse amaldiçoado seu povo ao fazer um censo? Faz sentido para você como o censo de um povo é uma arte diabólica? Ou faz sentido para você porque a profissão do cobrador de impostos, o publicano, era comparada às coisas mais torpes e odiáveis como adultério e roubo, punidas com morte? Talvez, como a história tem mostrado século após século, o ser humano não seja capaz de resistir à tentação de exercer a maldade e o poder de controle no momento em que efetua a contagem de seus pares. Todas as vezes que se contam quantos seres humanos há numa comunidade, os propósitos acabam sendo sinistros. Inventam-se desculpas, mas no fim o resultado é sempre o mesmo: controle e sacrifício. Lembre-se que nas Escrituras foi na mesma época em que Jesus nasceu que não só houve uma ordem de Herodes para sacrificar os pequenos, como também uma ordem romana para recensear o povo. É estranho que no discurso do Papa Francisco no Natal de 2023 tenha sido recenseamento a palavra-chave, o número de uns que existem numa comunidade. É lógico que o problema não está no número 1 ou no ato de contar. No livro de Gênesis, a descrição da criação do homem mostra que no princípio Adão, o barro vermelho, teria sido feito um, e que para que não fosse solitário, teria sido dividido em 2, homem e mulher. Aqui, o número 1 se associa novamente ao individualismo, à solidão, ao estado único, porém perfeito. Ao ser dividido em 2, na verdade é um mistério de multiplicação. 1 se torna 2, e solidão se torna comunhão, pois não é bom que esteja só. Interessantemente, os dois estarão fadados a se tornar novamente um, no conhecimento carnal. E assim, 3. 1, portanto, simbolizaria 2 e 3, num ciclo eterno de subtração e adição, divisão e multiplicação, mas sempre se afastando do zero, pois o zero é a morte, a antítese do número 1. Há ainda muito que se falar sobre os números, se Deus permitir. Por ora, tenhamos em mente que, conforme mostra a história, há coisas que não deveriam ser numeradas, pelo bem da humanidade.